Fyodor Dostoiévski, nascido em 11 de novembro de 1821, em Moscou, Rússia, foi um dos mais renomados escritores russos do século XIX. Sua vida foi marcada por desafios pessoais, incluindo seu tempo em um campo de prisioneiros na Sibéria, o que influenciou profundamente suas obras. A infância de Fyodor Dostoiévski foi marcada por experiências que influenciariam profundamente sua vida e obra. Ele nasceu em 11 de novembro de 1821, em Moscou, Rússia, em uma família de classe média. Seu pai, Mikhail Dostoiévski, era um médico militar, e sua mãe, Maria Dostoiévskaya, era uma mulher religiosa e dedicada. A família Dostoiévski tinha uma vida confortável, mas a infância de Fyodor foi abalada pela morte prematura de sua mãe em 1837, quando ele tinha apenas 15 anos. Esse evento teve um impacto profundo em sua psique e muitas de suas obras refletem a influência da perda materna. Em 1837, Dostoiévski ingressou na Escola de Engenharia Militar de São Petersburgo, mas sua inclinação para a literatura e filosofia logo se tornou evidente. Ele começou a frequentar círculos literários e, ao mesmo tempo, desenvolveu um interesse crescente por questões sociais e filosóficas. Em 1849, Dostoiévski foi preso por participar de atividades políticas contrárias ao governo czarista. Ele passou vários anos em prisão e trabalhos forçados na Sibéria, uma experiência que moldou sua visão sobre o sofrimento humano e a natureza da liberdade. A infância e juventude tumultuadas de Dostoiévski, incluindo as tragédias familiares e o tempo na prisão, contribuíram significativamente para suas obras literárias. Seus escritos exploram temas como o sofrimento, a moralidade, a psicologia humana e a busca de sentido na vida. Essas experiências pessoais profundas formaram a base de algumas das obras mais impactantes da literatura russa do século XIX. Dostoiévski teve 2 casamentos durante sua vida. Seu primeiro casamento com Maria Isaeva terminou com a morte dela em 1864. Em 1867, ele se casou com Anna Grigorievna Snitkina, que desempenhou um papel significativo em sua vida e carreira literária. Dostoiévski viajou extensivamente durante sua vida adulta. Ele visitou países como Alemanha, Suíça, Itália e França. Suas viagens forneceram a ele uma visão mais ampla do mundo e influenciaram seu entendimento das questões sociais e políticas. Dostoiévski enfrentou desafios financeiros significativos ao longo de sua vida adulta. Ele tinha uma propensão para o jogo, o que contribuiu para suas dificuldades financeiras. A necessidade de lidar com dívidas e preocupações financeiras é refletida em algumas de suas obras. A vida de Fyodor Dostoiévski na prisão foi uma experiência extremamente desafiadora e influente em sua visão de mundo. Ele foi preso em 1849 por participar de atividades políticas consideradas subversivas pelo governo czarista. Aqui estão alguns aspectos de sua vida durante esse período. Condenação à morte. Inicialmente, Dostoiévski foi condenado à morte por fuzilamento. Ele e outros prisioneiros foram levados a um local de execução, mas, no último momento, a sentença foi comutada para trabalhos forçados na Sibéria. Prisão na Sibéria. Dostoiévski foi enviado para Omsk, na Sibéria, onde passou 4 anos em um campo de prisioneiros. As condições na Sibéria eram duras, com temperaturas extremamente baixas e trabalho árduo. Isolamento e rotina prisional. Durante sua prisão, Dostoiévski foi submetido a um regime rigoroso. Ele passou períodos significativos em isolamento, onde enfrentou a solidão e a falta de estímulo intelectual. Convívio com prisioneiros diversos. Dostoiévski compartilhou sua experiência com uma variedade de prisioneiros, incluindo criminosos comuns e políticos. Essa convivência proporcionou-lhe uma visão abrangente das várias facetas da condição humana. Influência na saúde. As condições na prisão afetaram a saúde de Dostoiévski. Ele sofria de epilepsia, e o estresse físico e emocional exacerbou seus problemas de saúde. Renascimento espiritual. Durante seu tempo na prisão, Dostoiévski passou por uma transformação espiritual significativa. Ele aprofundou suas reflexões filosóficas e existenciais, temas que seriam refletidos em muitas de suas futuras obras.
Libertação e exílio. Em 1854, Dostoiévski foi finalmente liberado da prisão, mas seu exílio não havia terminado. Ele foi enviado para servir no exército por mais 4 anos. Esse período de exílio e serviço militar teve um impacto duradouro em sua perspectiva sobre a Rússia e a condição humana. A experiência na prisão moldou Dostoiévski de maneiras profundas, influenciando sua filosofia, sua abordagem literária e suas ideias sobre a natureza do sofrimento humano. Essa fase de sua vida é refletida em muitas de suas obras, nas quais ele explora temas como o livre-arbítrio, a moralidade, a redenção e a busca por sentido na existência. Em 1859, Dostoiévski foi autorizado a retornar a São Petersburgo. Ele começou a escrever e se envolver em atividades literárias e filosóficas. Início da carreira literária. Dostoiévski lançou sua carreira literária com Gente Pobre, em 1846, antes da prisão, mas foi após seu retorno que ele começou a produzir algumas de suas obras mais influentes. Fundação da revista O Tempo, em 1861. Dostoiévski cofundou a revista literária e política O Tempo. A revista defendia ideias conservadoras e abordava questões sociais e políticas. Agora vamos passar rapidamente sobre algumas de suas principais obras. Crime e Castigo, 1866. O protagonista, Raskolnikov, é um ex-estudante que comete um assassinato teoricamente justificado. A obra explora as complexidades da culpa, redenção e a busca por um significado moral na vida. O Idiota, 1869. O príncipe Mishin, um homem ingênuo e bondoso, é o protagonista desta obra. A história examina a natureza humana, a decadência moral da sociedade e a busca por um idiota puro e benevolente em um mundo corrupto. Os Demônios, 1872. Também conhecido como Os Possessos Fulvos Endemoninhados, esta obra explora temas políticos e sociais. Dostoiévski aborda o radicalismo político e a influência das ideias revolucionárias no contexto russo. O Adolescente, em 1875. A obra segue a vida de Arkady Dolgoruk, um jovem que busca rebelião contra as convenções sociais e paternas. O livro aborda questões de rebeldia juvenil e a busca por identidade. O Jogador, 1867. Ambientado em um cenário de jogos de azar na Europa, esta obra reflete a própria luta de Dostoiévski com o vício em jogos. Aborda temas como a obsessão pelo jogo, relacionamentos amorosos e a instabilidade emocional. Por último, deixamos sua principal obra. Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov é uma obra-prima do escritor russo Fyodor Dostoiévski, publicada pela primeira vez em 1880. A narrativa complexa explora temas profundos, como moralidade, religião, paternidade, livre-arbítrio e o conflito entre razão e fé. Aqui está um resumo conciso do livro. Enredo. Família Karamazov. Fyodor Pavlovich Karamazov. Pai de 3 filhos. Um homem libertino, sem escrúpulos morais, que envolve-se em relacionamentos tumultuados. Dmitry Mishin Karamazov. O filho mais velho, impulsivo e apaixonado. Envolvido em um triângulo amoroso com seu pai por uma mulher, Grushenka. Ivan Karamazov. O filho do meio, intelectual e cético. Questiona conceitos religiosos e morais. Alexei Alyosha Karamazov. O filho mais novo, de natureza espiritual, ingressa no mosteiro, mas é chamado de volta devido à morte do pai. Trama principal. Assassinato de Fyodor Pavlovich. Fyodor é assassinado, e Dmitry é acusado injustamente do crime. A história gira em torno do julgamento de Dmitry. Relacionamentos complexos. A narrativa explora os relacionamentos complicados entre os irmãos, o pai e outros personagens, incluindo Grushenka. Debates filosóficos e religiosos. Ivan e Alyosha envolvem-se em discussões profundas sobre Deus, moralidade e a natureza do mal. Redenção e fé. Alyosha busca a redenção e a verdade espiritual, envolvendo-se com figuras religiosas e enfrentando dilemas éticos.
Conclusão impactante. O livro culmina em eventos surpreendentes, incluindo revelações sobre o assassinato e reflexões profundas sobre a natureza da existência humana. Temas principais: dualidade humana. Exploração da dualidade entre o bem e o mal, destacando como cada personagem contém elementos contraditórios. Questões religiosas e filosóficas. Dostoiévski utiliza os personagens para explorar questões teológicas, éticas e filosóficas fundamentais. Livre-arbítrio e responsabilidade. Debate sobre o livre-arbítrio humano e a responsabilidade pelas escolhas morais. Complexidade dos relacionamentos familiares. Análise das dinâmicas familiares, especialmente entre pai e filhos. Os Irmãos Karamazov é uma obra densa, rica em nuances e simbolismo. Através de seus personagens multifacetados, Dostoiévski apresenta uma exploração profunda da condição humana, proporcionando uma reflexão inesquecível sobre questões existenciais e morais. O último ano de vida de Fyodor Dostoiévski, em 1881, foi marcado por uma combinação de atividade literária, desafios de saúde e a conclusão de sua obra-prima Os Irmãos Karamazov. Aqui estão alguns aspectos destacados desse período. Conclusão de Os Irmãos Karamazov. Dostoiévski concluiu a escrita de Os Irmãos Karamazov durante o último ano de sua vida. A obra foi publicada em folhetins entre janeiro e novembro de 1880. Atividade literária. Apesar de enfrentar desafios de saúde, Dostoiévski continuou ativo na escrita. Ele também estava envolvido em questões editoriais, contribuindo para o sucesso de sua revista Diário de um Escritor. Problemas de saúde agravados. Os problemas de saúde de Dostoiévski, incluindo sua epilepsia, foram se agravando. Ele sofria frequentes ataques epiléticos, o que afetava sua qualidade de vida. Morte da filha Sofia. Em março de 1881, a filha mais nova de Dostoiévski, Sofia, faleceu aos 3 anos de idade. Essa perda foi devastadora para o escritor e sua esposa, Anna. Participação em debates literários e filosóficos. Dostoiévski estava envolvido em debates literários e filosóficos até os últimos dias de sua vida. Ele continuou a expressar suas opiniões e a participar ativamente na cena intelectual russa. Falecimento. Fyodor Dostoiévski faleceu em 9 de fevereiro de 1881, em São Petersburgo, aos 59 anos. A causa da morte foi uma hemorragia pulmonar, uma complicação relacionada à sua epilepsia. O último ano de vida de Dostoiévski foi caracterizado por um esforço final para contribuir para a literatura russa, apesar das dificuldades de saúde e das perdas pessoais. Sua morte marcou o fim da vida de um dos maiores escritores da literatura mundial, cujo legado continua a ser estudado e apreciado ao redor do mundo. Em conclusão, gostaria de expressar minha sincera gratidão pela atenção dedicada a este discurso. Suas presenças são testemunhas da importância deste momento, e aprecio profundamente o tempo que compartilhamos.